Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Vista Pátria. Estamos começando mais um Pátria em Foco e nós precisamos conversar sobre o que está acontecendo no Brasil neste momento. Nós estamos vivendo uma grande crise institucional. Falar que a censura e a perseguição estão sendo implementadas no Brasil é perda de tempo, porque vocês já sabem disso e já estão até cansados de ouvir esse tipo de coisa. Mas o problema é que Alexandre de Moraes está dando declarações cada vez mais difusas, dando a entender que ninguém será poupado. Tanto que o Globo, o jornal O Globo, que vocês conhecem, ligados à Rede Globo, preocupado com as consequências que isso trará ao seu editorial, já começou a fazer alguns editoriais falando da crescente censura do Supremo e da intervenção deles no legislativo. Parece que realmente ninguém está sendo poupado. O que acontece, e nós não podemos esquecer, embora algumas pessoas tenham gostado desse editorial, é que quem contribuiu muito para o momento que nós estamos vivendo foi a própria Rede Globo, mapeando os comunicadores de direita, inclusive divulgando o quanto cada um ganhou em cada vídeo. Para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos o prazer de receber o deputado estadual Márcio Gualberto, porque afinal ele é um parlamentar, a princípio tem o seu direito de fala, direito este, inclusive, retirado do Daniel Silveira. Então, ele vai conversar sobre este momento que estamos vivendo. Deputado, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Muito obrigado também pelo convite. É um privilégio falar com você, Camila. Sem dúvida alguma, uma das nossas melhores jornalistas. É uma grata alegria e surpresa falar também com Vista Pátria, que tem feito um trabalho belíssimo de nos informar com bastante respeito, com bastante consequência, respeitando o público, trazendo os fatos como eles são e não fazendo mirabolâncias, né, na interpretação. Então, isso é muito importante. Agradeço pelo trabalho que vocês têm desempenhado. O Brasil agradece e eu estou dentro desse contexto. Muito obrigado. Nós que agradecemos, deputado. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro, ele anda fazendo algumas ponderações acerca de alguns temas do STF, do TSE, e ele diz que o ministro Fachin é o responsável pelo aumento da violência nos morros cariocas. O senhor concorda com esta afirmação ou não? Aquele decreto que ele deu durante a pandemia não mudou, não piorou e nem melhorou nada? Não concordo. Concordo plenamente com o nosso presidente. É preciso deixar claro também que nas décadas de 80 e 90, nós tivemos um governador chamado Leonel Brizola, do PDT, e que o Leonel Brizola, ele começou com essa história de que polícia não pode subir morro e não pode entrar em favela, porque ele tinha uma visão absolutamente afastada da realidade e tinha outros interesses naquele momento. Então, Leonel Brizola proibiu a polícia de adentrar nessas regiões dominadas por traficantes e dominadas de forma brutal, cruel. Desta proibição, nós tivemos uma consequência que perdura até hoje e que impacta não somente no estado do Rio de Janeiro como um todo, mas impacta no próprio país. Dessa proibição do Leonel Brizola surgiram os fuzis, os armamentos de guerra, as granadas, porque enquanto os policiais não podiam adentrar nessas áreas, os traficantes se armaram de tal forma que eles começaram a ter um poder bélico superior ao das forças policiais. Pois bem, quando nós achávamos que já tínhamos virado essa página, que nada semelhante poderia acontecer, surge, nesse contexto de Brasil, o ministro Edson Fachin, e acatando um pedido do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, ele então emite a DPF 635, que proibiu, durante a pandemia, que as forças policiais adentrassem nas áreas dominadas por traficantes e milicianos.
mas que isso só poderia, e aí está a pegadinha, isso só poderia acontecer em casos excepcionais. No entanto, o ministro não definiu o que são casos excepcionais. Traficantes portando armamentos de guerra são casos excepcionais ou não? Milicianos esquartejando suas vítimas são casos excepcionais ou não? Traficante estuprando as garotas mais belas da comunidade são casos excepcionais ou não? Então, o ministro não deixou isso muito claro. E ele já sabia que era melhor fazer isso. Portanto, a partir dessa decisão, o tráfico contratou mais funcionários, vamos dizer assim, o tráfico aumentou o seu poder bélico, isso inclui também os milicianos, o tráfico conquistou novos territórios e o tráfico conseguiu vender mais drogas, significando que está também mais poderoso economicamente. Quem vai sofrer as consequências disso é o ministro que está na sua fortaleza, de forma confortável lá em Brasília? Não. Quem vai sofrer as consequências somos todos nós que moramos, né, residimos aqui no estado do Rio de Janeiro e também outros estados. Por quê? Porque uma vez que o ministro, por meio dessa ADPF 635, tornou o estado do Rio de Janeiro um porto seguro para criminosos de outras localidades, né? Ou melhor, tornou um porto seguro para criminosos do estado, criminosos de outros estados, de outras capitais, estão vindo para o Rio de Janeiro. Tanto a operação do Jacarezinho quanto a operação da Vila Cruzeiro, que foi de grande repercussão nacional por causa do número de criminosos que morreram em confronto com a polícia, essas operações identificaram criminosos de outros estados aqui no Rio. Na última operação na Vila Cruzeiro, que teve 23 mortos, um dos traficantes mortos não era aqui do estado. Era um traficante, se não me engano, do Pará ou do Paraná, agora não me recordo. E daqui do Rio, ele estava determinando a execução de policiais no estado dele. Isso não é normal. Isso não é democracia. Isso é fazer com que nós caminhemos para a barbárie. O cidadão, eu sou policial, sou inspetor da Polícia Civil há 20 anos, eu tenho arma. Eu tenho arma. Eu tenho 2 armas. Eu posso andar armado. Mas a maioria dos cidadãos não. Então, eles não conseguem se defender. E os criminosos, eles têm algo a perder. Essa história de que bandido não tem nada a perder é balela. Ele é irresponsável, ele é inconsequente, aí sim, mas ele sempre tem algo a perder, porque se ele não tivesse algo a perder, Camila, ele não viria nos assaltar armado. Ele tem algo a perder. E ele sabe que o cidadão está desarmado. Que isso vai facilitar o crime que ele pretende praticar. Então, essa decisão do ministro Fachin, ela é uma decisão desastrosa, na melhor das hipóteses. Ela é uma decisão caótica. E precisamos também dizer que o que acontece aqui no estado do Rio de Janeiro, em termos de violência, de criminalidade, que é a ousadia dos criminosos aqui, e o nível de violência são absurdos, reflete também para todo o país. Portanto, o presidente da República, ao fazer a afirmação dele, não é uma afirmação baseada em achismo. É uma leitura perfeita e técnica também. Técnica. O presidente está muito correto e eu estou de acordo com ele. Deputado, o senhor citou o Brizola. Existe uma história de que ele proibiu a polícia de subir o morro por conta da sua filha usuária.
Então, ele prejudicou todo um estado por conta da filha dele, na qual ele não soube criar e controlar. Fica a pergunta, o quanto isso impactou em relação à história do Rio de Janeiro, as consequências até hoje, uma atitude lá em 1980 e alguma coisa, do Brizola. Quanto impacta isso até hoje? Esta decisão do Fachin, quais serão as consequências e quantos anos o senhor acha que vai levar para reverter isso, se é que dá para reverter? E emendo a pergunta, partindo dessa realidade de que o Morro do Rio de Janeiro é o famoso desceu para o asfalto, se não me engano é assim que vocês falam, que o morro desceu para o asfalto, o senhor defende o armamento civil, pelo menos para conter a arrastão? O que acontece, Camila? Veja, as consequências dessas atitudes desastrosas, tanto do Brizola quanto agora do ministro Edson Fachin, que deve ser um admirador do que o Brizola fez, até por causa da sua linha ideológica que é conhecida de todos, isso tem consequências todos os dias. Todos os dias. Nós sabemos do nível do poder bélico desses traficantes. Nós sabemos do que eles são capazes. Veja, vou trazer um fato famoso, de grande repercussão. Vou trazer 2 fatos famosos apenas. Você deve se lembrar que foi na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, que aquele jornalista Tim Lopes foi barbaramente assassinado. A Barbaramente, crueldade que fizeram com ele foi... É incômodo da gente lembrar do que fizeram para ele. Sim, o que fizeram com ele, assim, mas teve requintes de crueldade máximos, que evidentemente eu não vou trazer para dentro dessa entrevista, por respeito a você e por respeito também àqueles que assistirão. Mas saibam, foi uma brutal crueldade. Ele sofreu muito. Outra morte de grande impacto foi do caso do João Hélio, aquela criança que foi arrastada por quilômetros. Será que isso já foi esquecido? Nós não estamos lidando aqui no estado do Rio de Janeiro com criminosos bonzinhos. Eu gostaria de dizer, Camila, que o caso Tim Lopes e o caso João Hélio foram casos isolados. Não são. Eu sou 20 anos inspetor da Polícia Civil trabalhando na rua. Não são casos isolados. Se eu for contar aqui os casos que eu já peguei e que já tomei conhecimento, nós vamos ter todo o programa para falar disso e as pessoas vão ficar chocadas. E não é essa a nossa finalidade. Então, está claro que nós estamos provando que medidas como essa do ministro Edson Fachin, elas jamais deveriam acontecer. Cada cidadão que está morrendo depois dessa decisão tem as digitais lá da DPF 635. Infelizmente, a polícia não pode deixar de atuar nessas áreas dominadas por traficantes e milicianos, porque eles não ficam lá. Eles se fortalecem e depois eles saem. Saem para sequestrar, saem para assaltar, saem para praticar latrocínio, saem para estuprar, saem para roubar, enfim. Então, não tem essa opção de não fazer. Eu gostaria de reforçar também que 99% das pessoas que moram nessas comunidades dominadas por traficantes e por milicianos são pessoas de bem, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm sonhos, mas são pessoas que vivem subjugadas por esses criminosos. Você quer falar, Camila, alguma coisa? Não, estou concordando com o senhor. Eu conheço algumas pessoas que moram em morros, em favelas, e são pessoas extremamente trabalhadoras, mas também extremamente amedrontadas. Eu até peço para o senhor não entrar em detalhes de crimes, porque a audiência sabe, o pessoal me conhece, já
Eu não sou uma pessoa que tem o equilíbrio emocional para lidar com certas informações, acabam me incomodando demais, então é um assunto que eu prefiro passar um pouquinho longe. Mas, Claro, mas foi como o senhor disse, 99% dos moradores são pessoas de bem, né, doutor? exatamente. Hoje nós temos aqui, a Polícia Civil fez um relatório para contra-argumentar, para dizer que esse pedido do PSB, vou enfatizar, moradores do Rio de Janeiro, moradores do Brasil, quem pediu para a polícia não fazer operações em áreas barbarizadas por traficantes e milicianos foi o PSB. E foi corroborado e teve o apoio do PSOL, do PT e de outros partidos de esquerda, de outras de institutos, de algumas ONGs, de alguns coletivos e por aí vai. Então, saibam disso. Hoje nós temos aproximadamente 1.413 áreas dominadas por criminosos no estado do Rio de Janeiro. Mais de 80% dessas áreas são controladas por uma facção criminosa chamada Comando Vermelho. O restante está dividido entre outras facções, amigos dos amigos, terceiro comando puro e milicianos. Mas 80%, mais de 80% dessas áreas são dominadas pelo Comando Vermelho, que é uma facção violentíssima e que tem no seu estatuto, eles possuem até estatuto, e lá diz claramente que policiais devem ser assassinados, que nenhum criminoso dessa facção pode recuar diante de uma operação policial. Então, eles vão mesmo para o confronto. Outras facções e os milicianos não vão? Não, eles até vão, mas eles recuam. E com isso eu estou dizendo que são bonzinhos? Não, são criminosos igualmente, tá? Mas é preciso enfatizar isso. Então, você veja, se nós fizermos uma conta e numa proporção bem reduzida, nós colocarmos 40 criminosos em cada uma dessas 1.413 comunidades dominadas por esses bandidos, nós teremos aproximadamente 56 mil e alguma coisa de criminosos, tá, Camila? Desses 56 mil criminosos, nós teremos pelo menos uns 40 mil fuzis nas mãos desses criminosos. Pistolas deve ser o dobro. Granadas, revólveres, e por aí vai. Hoje nós temos presos 55 mil presos aqui no estado, aproximadamente. Junta o número de presos com o número, a conta que nós fizemos abaixo. O número de presos com 56 mil é maior do que o efetivo das forças policiais, Camila. Como que um... Fale. Não, por gentileza, termine o seu raciocínio, deputado. Como que, diante disso, um partido político de esquerda socialista faz um pedido desses? Eu até compreendo que o partido de esquerda faça isso, porque eles são pró-criminosos. Agora, que um ministro do STF aceite esse pedido, o ministro acatou o pedido e também acatou o pedido de tirar as aeronaves das forças policiais. Quando você faz uma operação no morro, por exemplo, o criminoso sempre está numa posição privilegiada para com os policiais. O helicóptero, ele iguala isso e permite que a operação seja feita de forma segura para os moradores e para os policiais. Não há tiro de bala perdida de helicóptero. Por quê? Porque os policiais que lá estão são atiradores de elite, muito bem preparados, e que estão com uma visão privilegiada. Então, não há disparo de helicóptero que seja mal feito. Quando a esquerda diz que os helicópteros são feitos de plataforma de tiro, isso é uma narrativa mentirosa.
que não tem tecnicidade nenhuma, isso é mentira. Os helicópteros salvam vidas, os helicópteros têm um poder dissuasor muito grande. Quando os helicópteros começam a sobrevoar, os criminosos correm. Com isso, o tiroteio, que duraria meia hora, termina em 5 minutos, Camila. Então, você veja que a aeronave ela tem diversas funções, até mesmo socorrer rapidamente o policial que é baleado. Então, jamais o ministro poderia acatar esses pedidos. E tem outros pedidos na fila. O que está acontecendo hoje vai te lembrar muito o inquérito das fake news. Essa DPF 635, ela está lá. Toda vez que a polícia faz uma operação em que criminosos morrem em combate, em confronto com a polícia, o PSB e esses outros partidos, essas ONGs, esses órgãos, eles correm no STF e dizem, olha lá, a polícia está matando pessoas pretas e pobres, a polícia está cometendo um genocídio de pessoas pretas na comunidade. O ministro vai e aperta mais um pouco. Depois dessa operação agora na Vila Cruzeiro, o ministro do STF determinou que a Defensoria Pública, o Ministério Público e a OAB fizessem relatórios, dessem um parecer, como ajudar a polícia a diminuir, abre aspas agora, a letalidade policial. É outro nome inventado para denegrir a imagem dos policiais. Não há nenhuma letalidade policial. Quem está morrendo são criminosos que entram em confronto. Agora eu te pergunto, Camila, o que o STF determinou para que fosse feito para esses órgãos que eu acabei de citar, para diminuir a letalidade dos policiais? Nada. Nada, porque não interessa, né? É isso aí, não interessa. E os policiais estão sendo caçados, estão sendo mortos. O Coronel Cajueiro tem um estudo que demonstra que era preferível você servir na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, na Guerra do Golfo, etc. Era menos arriscado do que ser policial no estado do Rio de Janeiro. Você acredita nisso? Que absurdo, mesmo porque a polícia é o último braço armado contra a verdadeira revolução que a esquerda quer colocar, né, deputado? É isso. Mas, deputado, aí fica uma questão. O estado do Rio de Janeiro existe um governador, o nome dele é Cláudio Castro, né? Substituiu o Wilson Witzel. E aí, para ele, ok, ele não fez nada, não recorreu, não brigou, porque querendo ou não, existe a divisão, né? O federal não pode se envolver no estadual, e sim se complementam. E a postura dele nesse caso? Então, na verdade, nós estamos sob intervenção na área de segurança pública. Isso é uma intervenção do STF na área de segurança pública. É óbvio, jamais poderia ocorrer. Os eleitores votaram na chapa Wilson Witzel, Cláudio Castro, com uma plataforma em diversas áreas de governo, também na área de segurança pública. Então, eles elegeram, sabendo que aqueles dois tinham objetivos para cada área, e esses objetivos acabaram agradando uma boa parte dos cidadãos do Estado. Eles votaram nisso. Eles aceitaram isso, eles aceitaram essa forma de se combater o crime organizado. Nós tiramos o Wilson Witzel, envolvido com casos de corrupção, e lá está o Cláudio Castro, que assumiu o governo. As pessoas votaram nisso, tá? Agora, como que o STF passa por cima disso tudo e a mais de 1.000 quilômetros o ministro decide as políticas para a área de segurança pública? Como que pode isso? Isso é um absurdo, Camila. Isso é um absurdo completo. O que é que o governador fez? Por meio das suas áreas competentes, Polícia Civil e Polícia Militar, fez um relatório contra-argumentando, que é o relatório, eu até acabei de citar um trecho desse relatório. Aqui está o relatório que foi feito, né?
pela polícia, pelo setor de inteligência da Polícia Civil, questionando ponto por ponto e, ao final, perguntando para o ministro o que ele entendia como casos excepcionais, para que isso não traga insegurança jurídica para as forças policiais do Estado. Não houve resposta, Camila. O ministro não respondeu. Eu acho que ele nem leu o parecer. Ele decidiu sem ler. Então, veja, eu não posso ser injusto. Houve do governo do Estado uma tentativa de contra-argumentar. Mas, como tem sido comum hoje dentro do STF, com alguns ministros, pouco importa as argumentações trazidas. Pouco importa. Eles vão fazer aquilo que eles acham que é certo. Mesmo invadindo competências, mesmo ferindo a Constituição, mesmo agindo numa seara que eles não dominam minimamente, que é a área de segurança pública, extremamente complexa, e ainda mais complexa se torna quando nós falamos de Estado do Rio de Janeiro. Então, os ministros, Camila, não leram ou fizeram pouquíssimo caso. A questão é que eles mantiveram, ou melhor, o ministro manteve a sua decisão anterior e continua avançando. Deputado, já que estamos falando em decisões do STF, principalmente as arbitrárias, que não são poucas, né, nesse atual cenário, nesses últimos 3 anos, eu gostaria de saber se o senhor tem acompanhado as últimas declarações do ministro Alexandre de Moraes, que assumirá o TSE em agosto, e perguntar como o senhor analisa essas falas. A gente pode ver, na sua qualidade de policial civil, que já tem um feeling para identificar certas coisas, a gente pode ver isso como um aviso, como uma ameaça, algo que está para acontecer. Como o senhor analisa isso? O STF, o ministro Alexandre de Moraes, ele não foi colocado onde está para fazer política. Ele não foi colocado onde está para militar. Ele foi colocado onde se encontra para julgar se determinadas ações são constitucionais ou não. Nesse exato momento, o ministro Alexandre de Moraes, isso é claro para todo mundo, eu apenas estou sendo um papagaio daquilo que pessoas muito mais qualificadas do que eu têm dito. Ele está descumprindo as suas competências constitucionais, ele está passando por cima de leis, ele está reinterpretando a Constituição ao seu bel prazer e fazendo um constitucionalismo de conveniência. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Isso também enfraquece a democracia. Nós temos hoje um ministro que se coloca acima dos outros poderes. Ele implodiu a harmonia. Qual é a harmonia que pode haver quando um ministro, ou 2, ou 3, se sentem donos do Brasil, se acham superiores aos outros poderes, se acham inquestionáveis, se consideram como seres que não erram. Até escreveram um livro sobre isso, né? Sereis como deuses. Então, quando alguém olha para a nossa realidade, a partir dessa sua visão estreita de mundo, e começa a tomar decisões extremamente prejudiciais ao povo brasileiro, com impactos até mesmo internacionais, começam a prender deputado, começam a prender um deputado no pleno gozo do seu mandato, e que ainda que não concordemos com o tom que ele usou na crítica, ele jamais poderia ser preso pelo que falou. Quando nós vemos um jornalista que teve que se exilar, ficando longe da sua família, por causa de um pedido, de um mandado de prisão ilegal, na minha concepção,
e que jamais deveria existir, não está muito bem essa democracia. Tem algo de muito errado nessa sociedade. Ninguém pode ser punido pela sua mera opinião. Isso só acontece em ditaduras, Camila. Se é uma ditadura do judiciário que ele deseja, deixe isso claro. Não use de subterfúgios. Não queira fazer de ninguém Cristo. É a espiral do silêncio? É isso? Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, vou fazê-los de exemplo para aterrorizar mais de 200 milhões de cidadãos brasileiros. É isso mesmo? Eu devo estar com a imaginação muito fértil. Deve ser isso. Né? De repente, eu estou aqui com a minha imaginação pululando assim, de ideias fantasiosas. De repente, seria melhor eu escrever um livro de ficção. Mas é o que me parece. As últimas decisões desse ministro, Alexandre de Moraes, e de outros, né, que concordaram com esse atropelo, com essas manobras, não me parecem corretas. E eu tenho até sei lá, não sei se eu poderia chamar de uma tese, de uma teoria, para isso que o Alexandre tem feito. Tá? Mas respondendo a sua pergunta, não são atitudes adequadas. Ele está fazendo política contra o atual presidente. É isso. Por falar em teorias e teses, deputado, então vou emendar aqui uma pergunta para o senhor. Uma coisa que tem chamado atenção nessas ações do Alexandre de Moraes é que há pessoas que falam coisas até piores do Alexandre, né? Agem de uma forma até mais incisivas do que o próprio deputado federal Daniel Silveira, como Augusto Nunes, Silas Malafaia e até o PCO, que continua se referindo ao ministro como o skinhead de toga. E por que então que o ministro não prende essas pessoas, não tira as redes sociais delas, ou não faz uma busca e apreensão para saber o que acontece dentro do diretório? Porque existe uma divisão, os que podem falar e os que não podem falar? Porque ele está jogando. Ele está jogando. Ele está escolhendo a dedo suas vítimas. Eu parto do princípio de que ele está pegando pessoas que não são unânimes dentro do seu nicho. São pessoas que nós gostamos. Eu tenho um excelente relacionamento com Daniel Silveira, com Alan dos Santos. Eu admiro demais outros que foram perseguidos, Bernardo Kister, por exemplo, mas que nós sabemos que, em alguns pontos, essas pessoas são consideradas polêmicas por outras pessoas, dentro do seu próprio nicho, dentro do próprio meio, vamos colocar assim, conservador, de direita, não é mesmo? Então, na minha concepção, o Alexandre de Moraes está escolhendo essas pessoas que são polêmicas, mesmo dentro das suas esferas de relacionamento, de amizade, profissional e etc. Você citou muito bem. Por que ele não foi atrás do Silas Malafaia com o mesmo ímpeto que foi contra o Alan dos Santos, contra o Daniel Silveira? Por que não fez a mesma coisa com o Augusto Nunes? E veja, nós não queremos que ele faça a mesma coisa com essas pessoas. Deus nos livre, né, de perseguir o Augusto Nunes, de perseguir o Silas Malafaia, ninguém quer isso. Mas Augusto Nunes e Silas Malafaia, eles, ainda que não sejam unânimes, eles têm o apoio da maioria esmagadora dentro do seu nicho. Então, eu acredito, a leitura que eu faço, a minha tese, é que o Alexandre de Moraes está jogando a partir dessas concepções que eu acabei de falar. Ele analisa se ele vai ter mais ganhos ou perdas e age. Quando ele, por exemplo,
O doutor Ives Gandra, que eu tenho uma admiração assim imensa e um respeito profundo, o doutor Ives Gandra, ele é inteligentíssimo e, ao mesmo tempo, de uma polidez que é o que eu almejo. Ele, ele, ele faz críticas muito contundentes a alguns ministros, mas ele consegue ter uma polidez, uma classe imensas, apesar de serem muito contundentes. Apesar de ser muito contundente. Você imagina o Alexandre de Moraes mandando instaurar um inquérito contra o doutor Ives Gandra? Esse eu acho que é unânime. Ele não vai fazer isso. Ele não vai, não pode, não deve. Mas, a título de exemplo, porque ele está escolhendo a dedo. Roberto Jefferson tem unanimidade? Nós gostamos dele também. Mas dentro do nicho, ele não é unânime. Ele tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Ele foi atacado pelo ministro? Então, eu acho que eu posso estar muito equivocado nessa leitura que eu faço, mas eu acho que ele está escolhendo a dedos, ele está julgando entre pessoas que gozam do apoio da maioria e pessoas que não gozam do apoio da maioria, e quando não gozam do apoio da maioria, ele ataca. É isso. Não vou mentir, deputado, que no caso do doutor da excelência Ives Gandra Martins, seria até interessante o inquérito, porque eu duvido que Moraes sairia em pé de um inquérito desse contra um dos maiores nomes de juristas do mundo. O Ives Gandra é reconhecido mundialmente. Duvido que ele sairia em pé. Inclusive, deputado, eu lembrei de uma declaração do Alexandre de Moraes dada na quinta-feira e eu gostaria de conversar com o senhor sobre isso. Ele disse o seguinte: não permitir que seja candidato quem praticou crimes ou corrupção é fortalecimento da democracia. Precisamos fazer chegar na ponta as principais ideias da democracia, para lá na frente a gente não se arrepender. Pergunto, então por que ele votou pela descondenação de um dos maiores mafiosos da história do mundo, não é história atual, é da história. Por que então ele votou a favor da descondenação do Lula? Não fica meio complicada uma declaração dessa quando seus votos apresentam o oposto à sociedade? Eles já banalizam até mesmo a contradição. São contraditórios o tempo inteiro. Camila, eles são... Eu acho que é bater palma para maluco dançar. Eles são contraditórios, eles são a materialização da contradição. Se alguém hoje, nós tivermos que explicar para uma outra pessoa o que é um ser contraditório, indique, sem medo de errar, as decisões do STF, as decisões de alguns ministros. Eles falam sem compromisso nenhum com a verdade. Eles falam sem imaginarem minimamente que a pessoa que recepcionará aquilo que eles estão dizendo tem uma capacidade ainda mínima de raciocinar. Eles falam como se as pessoas vivessem num mundo encantado, onde eles dizem e as pessoas, sem passarem por um critério de discernimento, acatam, aceitam, sorrindo ainda por cima. Quando o ministro, você lê um trecho aí, perfeito, perfeito, Camila, é isso. Ele é capaz de falar para o povo, dizer que não pode ninguém envolvido em corrupção concorrer, faz esse discurso e não olha e não percebe que ele votou pela soltura, pela elegibilidade de alguém que, segundo as investigações, chefiou a maior organização criminosa da história do Brasil e talvez do mundo. Não é possível. Isso deve ter algum estudo no campo da psiquiatria, talvez, para alguém falar com tanta naturalidade e se contradizer
sorrindo. Não é possível que isso aconteça. É a certeza de que está acima do bem e do mal. É a certeza de que está acima das leis do país. É a certeza que está acima do povo. É a certeza, Camila. Ele tem isso. Eles, alguns ministros, possuem essa segurança de que podem falar, de que podem fazer, e que continuarão tranquilamente. E eu não estou falando, que fique claro, em que haverá uma retaliação inconstitucional, em que haverá uma retaliação ilegal, em que haverá uma retaliação violenta, nada disso. Longe de mim tal coisa. Pelo contrário, eu acho que o Senado Federal tem um papel constitucional nesse momento e está se omitindo. É do Senado que deve vir essa resposta. Os senadores não podem fingir que nada está acontecendo, pois está. Nós temos um poder hoje, nós temos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão se colocando acima de tudo e de todos e que estão atropelando a Constituição. O Senado Federal tem que colocar em pauta o impeachment de alguns desses ministros para votação. Nós tivemos um abaixo-assinado, se eu não me engano, foi liderado, eu acho que pelo Caio Coppola, se eu não me engano, ele fez uma propaganda imensa disso, com mais de 1,5 milhão de assinaturas. Acho que bateu os 2 milhões ou mais. O povo dizendo, nós somos favoráveis ao impeachment desse ministro. O que foi feito disso? O Senado, como a Alerj, onde eu estou, a Câmara Federal, nós fomos eleitos para fazermos a vontade do povo e não as nossas vontades. O Senado tem que cumprir, tem que colocar em pauta, tem que fazer aquilo que o povo está pedindo. Essa omissão, ela é gravíssima nesse momento, é gravíssima. Eu não estou fazendo nenhum teatrinho, eu não estou jogando para a torcida, não. É a minha opinião pessoal. Enquanto cidadão, enquanto deputado estadual, o Senado tem que cumprir a vontade da sociedade. Tem que cumprir, não é opcional. Nós não fomos eleitos para fazermos ou não a vontade da população, não. Isso não é um artigo opcional. Isso é um dever que nos cabe. Nós juramos fazer isso quando assumimos o nosso mandato, seja no mandato de senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito, governador, presidente. Nós juramos servir o povo. E não podemos faltar a esse compromisso assumido publicamente. Isso é ilegal e é imoral. É isso. Deputado, o senhor, como agente da lei, como policial civil, se há um crime sendo cometido, quem pode conter esse crime, ou seja, Senado, através do Rodrigo Pacheco, não está fazendo meios para que isso seja contido. Omissão frente a um crime também não é crime? Sim, sem dúvida, né? E essa omissão se torna mais grave quando ela é dolosa. Quando essa omissão não é culposa. Mas quando ela é dolosa, ela se torna mais grave ainda. Se o senador Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, deseja que parem de pairar sobre ele as mais diferentes suspeitas, ele deve agir imediatamente. Ele não foi colocado naquela posição que se encontra como presidente do Senado Federal, uma instituição que nós respeitamos, que nós amamos. Ele não foi colocado ali para fazer o que ele quer. Se ele quisesse continuar fazendo o que bem entende, não deveria ter concorrido nem mesmo ao Senado.
Mas se ele ali está, deve fazer o que deve, e o que deve ser feito nesse momento é colocar na pauta com urgência os pedidos de impeachment que existem lá e que estão bem fundamentados contra alguns ministros do Supremo, incluindo aí o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, deputado, foi colocado, né, para a gente, decisão do TSE 2020, que disparos de WhatsApp em massa é crime. Eles determinaram, existe na lei? Não. Foi julgado na Câmara? Também não. Mas o STF diz que é, então é. Né? Quem somos nós para debater com os iluminados? Acontece que a CUT, Central Única dos Trabalhadores, que devia ser CUV, Central Única dos Vagabundos, falaram abertamente em disparos de massa de WhatsApp e milícia digital, que é a tal da Brigada Digital. Mas parece que o Supremo é surdo a essas declarações, já que são em prol do Lula. Como o senhor analisa isso? Eles falando em Brigada Digital, em pegar influencers para falar a respeito do Lula, que também é proibido, foi decidido pelo Fachin que não poderá ser usado influencers e comunicadores de grande alcance para falar de determinados candidatos. Fazer disparos de WhatsApp e ok, nada acontece. Como o senhor vê isso? Dois pesos e duas medidas. Dois pesos e duas medidas. O ministro tem lado, o que torna mais vergonhosa ainda a situação. Ministro do Supremo com lado, nós temos não somente essa declaração da CUT, nós temos, o Daniel, ele disse que o crime por ter veiculado o que o Daniel disse está na internet, então o crime é continuado, o crime não tem fim. Ele inventou isso, né? Enquanto a imagem estiver circulando, o crime não tem fim. Olha que absurdo. Tá bom. Nós temos imagens, sei lá, de 2014, 2016, de algumas estrelas do PT falando contra o STF. E até agora, o ministro não fez nada. Não que eu queira que seja feito. Veja bem, eu defendo que ele se expresse como ele queira. Mas, como o ministro abriu esse precedente, e como nós achamos que ele tem lado, então, por isso, estou trazendo esse exemplo. Ele não fez nada contra a CUT até agora, e ele não fez nada contra esses políticos, contra esses grandes nomes do Partido dos Trabalhadores. Por que isso? Porque nós temos dois pesos e duas medidas. Essa é a explicação. Não deveríamos ter, mas temos, Camila. Inclusive, deputado, falando em dois pesos, duas medidas, o ministro Fux, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que vai chamar a garantia da lei e da ordem para o 7 de setembro agora de 2022. Ninguém está falando ainda em manifestação, em nada, mas ele já está se preparando. A gente ainda está no dia 31 de julho. Ele já está lá no 7 de setembro. Ele está avisando, quando ele fala que ele vai convocar a garantia da lei e da ordem, são duas perguntas. Ele está avisando um golpe. Segundo, ele pode fazer isso porque eu nunca vi ele convocando a garantia da lei e da ordem quando o PT e o PSOL resolvem vir aqui para a Paulista, quebrar a Paulista inteira, colocar fogo em agência bancária, atirar pedra em policial, colocar fogo em estátua do Borba Gato. Nunca vi eles chamarem GLO. Ele pode fazer isso e isso é prenúncio de um golpe do Supremo? Olha, é uma pergunta muito importante, Camila. É uma pergunta interessantíssima. Eu nem sabia, descobri agora que o ministro falou nisso, de evocar essa lei da garantia da lei e da ordem. Mas por quê? Contra quem? Contra quem? Contra os manifestantes. Mas por quê? As pessoas não podem sair mais para se manifestarem de forma pacífica? Não, ele falou que a gente coloca em perigo a segurança das áreas dos três poderes. Quer ver? GLO Fux. Ele falou que a gente coloca
a segurança, a insegurança pode ter quebra-quebra aos arredores dos três poderes. A matéria é a seguinte: é do Rodrigo Rangel, do Metrópolis, e presidente do tribunal ordenou que equipes de segurança comecem desde já a se planejar para evitar ataques aos prédios do judiciário e cogita até GLO. O que chama atenção é que quando o MST invadiu o Supremo para bater neles, eles não chamaram GLO, não chamaram segurança, nem quando invadiram o Ministério da Agricultura e que tacaram fogo lá dentro. Aí não, tudo bem. Ou quando jogaram tinta na Carmen Lúcia, no prédio da Carmen Lúcia. Mas a gente se manifestar é um perigo real. Como o senhor vê isso? Nós fomos para as ruas no 7 de setembro de 2021 e nem papel no chão deixamos. Nem papel no chão. Não houve nada. Tinham famílias inteiras. Eu estava em São Paulo, na Avenida Paulista, milhões de pessoas na Avenida Paulista, milhões de pessoas aqui em Copacabana, milhares de pessoas em outras capitais. Não houve nenhum indício de tumulto, policiais sendo aplaudidos, forças armadas sendo aplaudidas e incentivadas a continuarem dentro da Constituição servindo o país. Foi falado contra criminosos. Aplaudiram o presidente pela maneira como ele estava conduzindo a nossa nação. Então, eu queria entender qual é o perigo que nós representamos. Nós não quebramos a agência bancária, como você disse. Nós não ameaçamos ninguém. Nós não fomos pintar o prédio da ministra Carmen Lúcia, né? De uma forma borrada. Nós não estamos fazendo nada. Nós só estamos nos manifestando em conformidade com a Constituição do país, que diz que nós temos esse poder, que o povo pode se manifestar de forma ordeira, pacífica. Vão atropelar novamente a Constituição? Garantia da lei e da ordem para quê? Para que essa ofensa gratuita à sociedade, a essas pessoas que estão se manifestando de forma tranquila? Baseado em quê? Quais são os dados concretos? O dado concreto é que eu tenho uma visão acima da visão de todo e qualquer brasileiro, é isso? Então, fica muito difícil você ter uma explicação plausível, adequada, correta, que consiga justificar isso, Camila. Eu não consigo observar nenhuma justificativa para uma medida tão extremada quando as outras manifestações que ocorreram não me dão esse amparo, não me dão essa fundamentação, não dão essa fundamentação para ninguém. O ministro tem que estar preocupado com o MST que invade, com esses os falsos indígenas que estão invadindo terras, como, por exemplo, invadiram aqui uma área de preservação ambiental na área de Mangaratiba. O ministro tem que estar preocupado com isso. O ministro tem que estar preocupado com a DPF 635, porque ele mora aqui no Rio de Janeiro, e essa DPF está colaborando com a vida daqueles que querem viver à margem da lei. Mas se preocupar desta forma, com manifestações pacíficas, é inconcebível. Eu não consigo entender isso. Deputado, quero agradecer a participação do senhor, já estamos aqui há 53 minutos, eu nem vi o tempo passar. Muito obrigada, mas eu quero fazer uma última pergunta. Eu gostaria de saber quais são os seus planos futuros e se o senhor gostaria de deixar um recado para a nossa audiência, inclusive falando a respeito das suas redes sociais, para o pessoal seguir o senhor. Os meus planos, Camila, eles são simples. Eu não quero envergonhar a minha família, eu não quero envergonhar aquelas pessoas que votaram em mim, eu não quero envergonhar as pessoas que rezam por mim, aos meus irmãos católicos, mas também muitos evangélicos dizem que oram por mim. Eu não quero envergonhar a criação que meus pais me deram. É isso.
Eu quero continuar na política, fazendo o que eu amo fazer o que eu faço, eu acho que eu sou um vocacionado e que nós temos muito trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro e eu pretendo continuar servindo as pessoas da melhor maneira possível, se preciso for com o sacrifício da minha própria vida, como diz o belíssimo hino da Polícia Militar e também, como diz o belíssimo hino da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, instituição à qual pertenço. Então é isso, continuar cumprindo o meu papel da melhor maneira possível, com meus joelhos dobrados no chão, orando a Deus, buscando em Deus a sabedoria, fazendo do senhorio de Cristo o norte para a minha vida, da doutrina social da igreja também, esse norte de atuação política, social e cultural. Então é isso, para que eu não envergonhe também pessoas como você, que abriram esse espaço para que eu pudesse falar de maneira muito sincera o que eu penso. É claro que minhas respostas ficaram bem aquém das suas perguntas inteligentíssimas, já tinham me avisado isso, olha, Camila, ela é muito inteligente, e eu pude comprovar isso aqui agora, ficaram bem aquém, mas a gente se esforça, isso me demonstra claramente que eu tenho que estudar mais, mas, enfim, é isso, Camila, ser muito transparente, né? Espero continuar como deputado estadual, então, no momento certo, anunciarei a pré-candidatura a deputado estadual, a reeleição, né, a pré-candidatura, no momento correto, no momento eleitoral adequado, que não é agora, mas é isso. Então, continuar trabalhando muito, 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 muito mesmo, porque eu não posso errar. As pessoas que votaram em mim sabem que eu não posso errar. Elas confiaram muito, sabe? Confiaram bastante em mim. Então, eu pretendo continuar honrando-as com esse mandato e com a minha vida também. Basicamente é isso. Agradeço aos elogios, deputado, mas sabemos que o senhor está sendo gentil e que suas respostas foram pontuais. Inclusive, gostaria até de trazer o senhor de novo para que a gente converse um pouquinho também sobre um tema que está aí destruindo a sociedade, embora muitas pessoas não gostem que eu fale dessa maneira, mas eu falo, está destruindo, que é a ideologia de gênero, transexualismo, o homem que se acha mulher pegando o lugar de mulher no esporte, quando nós lutamos muito para ter o nosso espaço dentro do esporte, e o senhor tem um escopo gigantesco para falar a respeito disso, até pela sua vivência dentro de uma delegacia. Então, o convite já está feito e aberto para que o senhor volte ao Vista Pátria. Convite aceito, Camila. É uma grande alegria estar aqui, como eu falei no início. Muito obrigado por tudo, por essa entrevista sensacional, por mais dias assim e mais jornalistas como você. Que Deus abençoe você profundamente, você, os seus filhos, a sua gravidez, né? Que Nossa Senhora interceda, ela que também passou pelo parto, que ela interceda pelo seu parto, pelos médicos, enfermeiros que participarão, para que essa criança, eu não tenho a menor dúvida disso, venha e seja muito abençoada, tá? Amém, amém, amém. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. As redes sociais do deputado estão aqui na descrição ou caixa de informação, como vocês preferirem. Tem o tema do vídeo, aperta a setinha, caixa de descrição. Já tem aqui as redes sociais do deputado. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Quem puder apoiar o canal, as contas estão aqui no primeiro comentário. Fiquem todos com Deus e até amanhã com o Ivan Kleber falando sobre a Europa, sobre o mundo, na verdade. Fiquem todos com Deus e até mais.